Divino Alves, pastor divino com você, quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma meditação nesse dia especial, dia 8 de junho, né, de 2022. Natã, o profeta, repreende a Davi. Capítulo de número 12 do segundo livro de Samuel. E essa reflexão é para nós pastores, tá? Hoje é dia do pastor, né? Eu sou pastor, eu sei que eu estou falando com pastores. E é interessante isso aqui. Segundo a palavra de Deus, e o Senhor enviou Natã a Davi, e, entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, e ele com seus filhos, igualmente. No seu bocado comia, do seu corpo bebia, ou seja, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das tuas ovelhas e das tuas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. E então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso. E o versículo 6 disse: pela cordeira tornará a dar o quadruplo, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E o versículo 7 diz: e então disse Natã a Davi: tu és este homem. Amém? Então eu quero aqui passar para mim e para você, que nós somos pastores. Aqui nós estamos vendo a repreensão do profeta ao pastor dos pastores. Esse pastor é o pastor Davi, tá? É um pastor que traz para mim e para você um exemplo. Ele escreveu nos Salmos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, dando a Deus, o Senhor Jesus Cristo, Filho, a ênfase, ou seja, a honra que ele é o nosso pastor, sendo ele um exemplo de pastor. Esse próprio Davi a qual nós estamos falando aqui neste momento. Eu quero dizer para mim e para você, que é pastor, que tem uma responsabilidade com ovelhas, com pessoas, com vidas. Nós observamos aqui o profeta Natã vir até a casa de Davi, a casa do rei, porque agora ele não é só um pastor, mas agora ele é um rei. Ele também faz parte, né, da cadeia da monarquia geral, ou seja, ele comandava geralmente naquele período todas aquelas populações, né? Ele tinha essa referência, né, que era dele, entregue por Deus, inclusive segundo o coração de Deus, era a referência que Davi tinha. Só o que acontece é que esse Davi, homem de guerra, homem de batalha, homem que com a espada ele matava, ele era general de 10.000 soldados, e ele tinha nas suas mãos a força, né, de destruição de exército. E esse homem era tudo. Esse homem tinha uma força, esse homem tinha uma determinação, esse homem tinha uma saúde espiritual. Ele enfrentou um gigante que eu e você conhece, o gigante Golias. Ele, em nome do Deus vivo, simplesmente com uma funda na mão, ou seja, com um estilingue na mão e com 5 pedrinhas, e com uma dessas pedras ele acertou esse gigante, colocou ele por terra, tirou a cabeça dele, entregou para os teus inimigos a cabeça dele e glorificou o nome do Senhor Jesus pela força que Deus deu para ele. Ele mesmo disse que matou uma ursa e também um leão.
Quantas vitórias não teve esse Davi? Quantas paciências não teve esse Davi também? Quantas longanimidade não teve esse Davi? Eu estou falando aqui de alguns frutos do Espírito que eu e você como pastor tem que ter. Ele fugiu praticamente do rei Saul, porque Saul queria o matar. Ele deu a honra para o rei Saul. Ele teve a oportunidade de tirar a vida do seu inimigo e não tirou, por honra a esse rei, por honra a Deus, porque Deus falou que não podia tirar o sangue, ou seja, de um rei, de um ungido de Deus, sendo que Saul era ungido de Deus. Ele tinha essa perspicácia, ou seja, essa maneira, né, de lidar com o comportamento e o caráter de Deus na vida dele. Davi era um exemplo, era um pastor de exemplo. Mas um certo dia, relata aqui que ele cometeu uma fraqueza. O próprio Natã, o profeta, chegou até ele e contou uma história para ele. Provavelmente essa história foi contada, penso eu, na minha leiguice, ou seja, de interpretação, podemos dizer assim, eu vou dizer leiguice, porque eu até gosto de entrar numa interpretação bíblica, mas eu penso que esse Natã, ele estava até um pouco temente de chegar a Davi e dizer para ele as palavras que Deus mandou ele dizer. Repreender o rei não é fácil. Eu me lembro que quando Isaías foi repreender o rei Ezequias para que ele consertasse a vida, colocasse a vida dele em altar porque a doença era de morte, eu lembro que ele ficou pouco tempo, segundo a literatura, pouco tempo na presença do rei, só deu o recado e foi embora. Mas Deus mandou que ele voltasse e entregasse o recado de novo para ele, porque ele tinha mudado de ideia e deu mais 15 anos de vida para ele. E eu penso também que Isaías não foi na frente do rei e não ficou muito tempo lá, porque devido ao comportamento do rei depois de receber um recado, que é aquilo que ele não quer ouvir. Porque, na verdade, os reis não queriam ouvir repreensão, assim como eu e você não gosta de repreensão. Eu e você, como liderança, como sacerdote, não gostamos de repreensão, que alguém chega de nós e aponta o dedo e fala assim, ó, eis que Deus está mandando dizer para você consertar e arrumar o seu rumo direitinho, fazer a vontade dele, porque ele te chamou, foi para fazer a vontade dele e não para fugir da vontade dele. Ixi, ninguém quer ouvir o profeta. A gente só quer ouvir o que a gente acha que é bom para nós. Estou falando nós pastores. E foi o que aconteceu. Deus mandou o profeta Natã ir lá e dizer para ele. Mesmo que ele falou uma história, mas que essa história o rei pudesse interpretá-la e dar sentença para essa história, assim como de fato ele fez. Ele contou a história de um animal, de uma vaquinha, que foi cuidada dentro de um contexto de família pobre, e que essa vaquinha era um animal de estimação, porque toda aquela família gostava dele, as crianças. Ele usava aquela vaquinha como se estivesse da família, e cuidava daquela vaquinha, ou seja, daquele animal como se fosse da família, comia, alimentava, dava comida para eles. Eles nunca imaginavam de tirar a vida daquela vaquinha, nunca imaginavam de tirar a vida dela para se alimentar dela, mas usava ela como doméstica de casa, né, do seio da família. Mas e o que acontece? O dono da fazenda, o dono das terras, que tinha muito gado, e que esta família morava dentro das terras dele, que vivia na terra dele com essa vaquinha, quando chega um viajante na casa dele, ele, em vez de tirar um dos teus bois, das teus milhares de Nelóis e tirar para fazer para eles uma comida, não, foi na casa daquele fazendeirinho, ou seja, daquele trabalhadorzinho que estava lá morando e pegou a vaquinha dele e tirou a vida dela para dar comida, fez a comida para aquele viajante comer. E não tirou dos teus bois. Ele arrancou do outro. Segundo a parábola, segundo a história de Natã para Davi. Antes que ele terminasse de contar, Davi já ficou irado. Esse é digno de uma sentença. Ele vai ter que devolver para essa família quadriplicado, 4 vezes mais, porque ele fez isso com essa família. E eu mesmo vou cobrar isso dele. E olha que ele falou ainda de tirar a vida dele com a espada, olha só. Que era digno até de morrer, de ser sentenciado à morte. Mas aí, o versículo que nós lemos aqui, segundo o versículo que nós lemos aqui, Natã, presta atenção, versículo 8, versículo 7. E então disse Davi a Natã,
tu és este homem. E assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas mais. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, ele tirou a mulher de Urias, o seu soldado. Ele ludibriou o seu companheiro de guerra, o seu amigo, a pessoa que livrava ele da morte, que guardava ele da morte. E ele tirou a mulher dele. Ele cometeu um ato de adultério, ele cometeu um homicídio culposo, ele cometeu aqui uma variedade de crimes, esse mesmo pastor, o pastor Davi. Mas eu quero dizer para mim e para você, tudo isso que aconteceu na vida de Davi teve consequência. E eu tenho certeza que eu e você como pastor, nós temos que pensar bastante nisso. Tudo isso, ou seja, o que teve na vida, por mais que ele se arrependesse, por mais que ele aquebrantasse de espírito, por mais que ele derramasse diante do Senhor, porque ele fez isso, ele se arrependeu. Eu quero que você faça isso também. Eu quero que esta palavra seja para mim, pastor, para você também, pastor, para nós pastores nesse dia do pastor, que nós também temos que fazer um reconhecimento, fazer uma análise pessoal, uma análise própria e tentar buscar aquilo que realmente tem às vezes atrapalhado o nosso ministério diante de Deus. Porque por ele ser uma pessoa que já tinha passado por tantas coisas, tinha passado por tantos momentos bons e ruins na vida dele, ele estava cheio de experiência e nesse momento ele comete essa falha. E eu sei que nós estamos também sujeitos a falhar, a cometer fraquezas. E isso acontece no nosso dia a dia ministerial, na nossa vida secular, no nosso trabalho, porque tem pastor que não vive só do pastorado assim como eu sou assistente social, inclusive estou aqui com o meu uniforme ainda de trabalho, porque eu cheguei do trabalho e estou aguardando aqui o momento, ainda não tive tempo nem de tirar o uniforme, coloquei esse paletó aqui para cobrir, mas eu estou falando para você que o meu trabalho meu labor é serviço social, assistente social. Mas eu sou uma pessoa chamada de Deus pelo ministério pastoral. E eu pastoreio hoje, eu auxilio um grupo de pastores, umas lideranças, presidentes de uma igreja ou de uma instituição religiosa. Igreja Assembleia de Deus Despertar da Fé, pastor. O meu pastor o pastor presidente José Bento Tavares, vice-presidente, pastor Dorival, segundo vice-presidente, pastor Carlos Shelby. São os meus exemplos de pastores, pessoas que eu oro. E eu quero apresentar aqui, eu quero entregar também este momento de palavra para esses homens que hoje são minhas lideranças. Eu como liderado e conhecedor, porque eu também já fui liderança de pastores, eu preciso dar honra a esses pastores. Eu quero dar honra hoje, eu quero dar honra agora, não só a eles, mas a todos os pastores, dizendo aqui que nós estamos sujeitos a cometer fraqueza, assim como o pastor Davi cometeu. Mas nós temos que pensar algo. E olha, e essas fraquezas vão ter consequência, com certeza. E só o Senhor Jesus, e só o Senhor Deus pode manifestar para que isto venha surgir um livramento para mim e para você. E muitas pessoas têm negligenciado a cadeira de pastorado. Têm brincado com as coisas de Deus. E esta palavra aqui é para mim e para você. Vamos tomar responsabilidade de pastor de verdade.
vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer e executar da maneira que a Bíblia nos ensina, apresentar o nosso comportamento, a nossa conduta da forma que a Bíblia nos ensina. Temos um monte de pessoas aí fazendo conduta, fazendo norma, fazendo regulamentos, mas fora do contexto bíblico, para esse novo momento da igreja. E tem muitos pastores que estão aderindo a essas coisas. Mas nós não podemos jamais fugir dessa verdade. Porque uma hora o Senhor vai mandar alguém para mim e para você. E o que pode acontecer é na nossa fraqueza e na nossa leiguice fazer igual Davi fez. Ele mesmo dá a sentença para ele. Ele mesmo deu a sentença, ele mesmo viu. Quando eu e você conseguem olhar para o outro e ver o problema do outro, olhar para ele e colocar ele no nosso lugar, nós vamos entender a necessidade do outro. Mas às vezes não, nós não olhamos para o outro e nem colocamos nós no lugar dele, na necessidade. Davi colocou, mas ele viu o tamanho do erro que ele fez com Urias, o seu soldado. O tamanho do mal que ele cometeu contra o Deus que confiou tudo e deu tudo para ele, assim como diz a palavra do Senhor. O próprio Deus falou para ele, que ele deu para ele. Deu para ele Israel, deu para ele Judá, deu mulheres para ele, o tanto que ele quisesse mais, ele dava. Riqueza, mas não, tirou a mulher do seu soldado. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus cuide de nós, pastores, que Deus nos guarde, que Deus continue nos cobrindo com a misericórdia, amor e graça. Para que nós possamos continuar fazendo a vontade dEle, buscando vidas para o Senhor e dando testemunho, porque ultimamente os pastores não estão dando testemunho. Infelizmente, muitos pastores estão dando mau testemunho. E nós temos que dar bom testemunho. Existem testemunhos bons e ruins. Davi deu um mau testemunho para Israel e ele sofreu danos assim na própria família dele. Ele pagou o preço. Feche os teus olhos, onde você estiver, eu quero fazer uma oração. Pai que estás no céu, te agradeço por este momento, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia dos pastores, eu quero apresentar cada um representado, cada liderança que o Senhor chamou como liderança eclesiástica, que o Senhor possa visitar agora onde ele estiver, que o Senhor possa dar sabedoria, força do teu poder, do teu espírito, para que ele possa vencer todas as batalhas dentro da tua congregação, dentro do seu ministério que o Senhor colocou ele, Pai, para que ele possa ouvir esta mensagem, ou seja, colocar esta semente dentro do coração para que ela possa crescer uma árvore e venha dar fruto. Assim como o Senhor faz e está fazendo na minha vida, o Senhor vai fazer na vida dos meus pastores, na vida das pessoas que eu conheço de perto e de longe, tá? Desses 21 anos, né, nessa obra que o Senhor me colocou. Visita o pastor José Bento Tavares, visita o pastor Dorivaldo, visita o pastor Carlos Shelby, visita, Pai querido, o ministério, Pai, Despertar da Fé. Visita, Pai, dá-nos cobertura para nós continuarmos fazendo, dando testemunho bom para a obra do Senhor e não mau testemunho. Nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos por tudo e todas as coisas. Louvado seja ao Senhor Todo-Poderoso pela vida de todos os pastores do Brasil e do mundo. Obrigado. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.